Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo da sexta-feira para fazer a correção das atividades de português sobre gráfico, começando ali na página 30. Por que na página 30? Porque, galera, ali na página 29 as respostas são mais pessoais, então não tem um certo e um errado. Vamos começar ali na página 30, a primeira questão. Na página anterior você leu um gráfico feito de pedaços de pizza. Cada porcentagem corresponde a um tamanho de pedaço. Quais são os objetivos desse texto? Nós temos esse gráfico de pizza. E o que nesse gráfico de pizza, a pizza ali bem cortadinha, está representando? Ele está mostrando que foi 8% de mussarela, 4% de napolitana, 16% de frango catupiry, 21% de portuguesa, 21% de marguerita e 30% de calabresa. Ou seja, está dizendo a porcentagem dos sabores que tem nessa pizza. Então, o que ele quer expressar mostrando isso pra gente? Ele quer descrever um fato? Não tem nenhum fato ali sendo dito. Ele quer expressar uma opinião? Não está expressando opinião alguma. Ele está apresentando dados concretos, está apresentando quais são os recheios que tem ali e transmitindo informações de quais são os sabores que tem naquela pizza. Ações que devem ser marcadas são apresentar dados concretos e transmitir informações. A segunda questão. Leia o gráfico a seguir. Percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana de acordo com o sexo. Bom, olhem o gráfico. Tem de 0 a 45 na linha vertical e embaixo na linha horizontal encontra-se os sexos, menino, menina e total. Ali ele quer mostrar uma referência como é o consumo de alimentos entre os meninos e as meninas, separado por cores. Vamos lá, qual é o título desse gráfico? Quando tem o título ali do gráfico, sempre ele vai estar em cima. Então, qual é o título desse gráfico? Percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Página 31. O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre hábitos alimentares dos adolescentes. Quais foram os alimentos pesquisados? Onde a gente encontra os alimentos pesquisados? Ali naquela caixinha do lado está escrito em amarelo, tá? O quadradinho amarelo representa refrigerantes, o verde salgados e o roxinho doce. Então, quais são os alimentos pesquisados? Refrigerantes, salgados e doces. A indicação dos alimentos pesquisados foi feito como? Foi ilustrado? Tem algum desenho mostrando quais são os alimentos? Ou foi uma legenda? Esse quadradinho que fica do lado do gráfico refere-se a uma legenda. Sobre as informações presentes no título do gráfico, assinale o que for verdadeiro. Alimentos não saudáveis consumidos apenas 2 vezes por semana também entram no gráfico? Não. Somente alimentos não saudáveis consumidos mais de 5 vezes na semana aparecem no gráfico? Sim, pois é o que está dizendo no título, mais de 5 dias. O gráfico não separa os adolescentes em grupos? Ele separa, está separado entre meninos e meninas. O consumo dos alimentos não saudáveis entre os adolescentes é apresentado no gráfico em 2 grupos? Sim, é apresentado em meninos e meninas. Então, marca-se a segunda e a última opção. De acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? Então, a gente vai olhar. Os não saudáveis, qual é o que tem um gráfico lá em cima deles aqui? Qual é o que mais sobe? É o verdinho referente a salgados e está no grupo das meninas. Segundo o gráfico, quem consome mais refrigerante? Vamos lá, o refrigerante são os amarelos. E qual é o que está mais alto ali? As meninas. No gráfico apresenta uma elevação maior na parte das meninas referente ao refrigerante. Qual a porcentagem dos meninos que consomem doces mais de 5 vezes por semana? Vamos lá. Dos meninos, qual a porcentagem do doce? O doce é o roxinho. E qual é a porcentagem? 31,1, que é o númerozinho que está em cima do tracinho roxo do gráfico. Então, essa é o percentual dos meninos que consomem mais doces.
Analise o gráfico novamente e relacione os números aos que eles se referem. Deem uma olhadinha aí. Consumo de doce dos meninos. O que vocês têm que fazer? Vocês vão analisar o gráfico baseado nos dados de coleta, que são os meninos, o percentual de cada um, que é referente a doce, salgados e refrigerantes. Vamos lá. O consumo do doce dos meninos é quanto? Olhem no gráfico. Consumo do doce dos meninos. O doce é o roxo, então é 31,1. Então, onde é que vai a letra A? Lá onde está o 31,1. Consumo de salgado das meninas. Olhando no gráfico, as meninas, o salgado é o verde. Então, salgado 41,3. Então, a letra B vai lá no 41,3. Consumos de refrigerante dos meninos. Consumo do refrigerante dos meninos, voltando lá no gráfico, a gente olha, refrigerante é o amarelo. E quanto que está marcando os meninos? 27,9. Então, vamos procurar o 27,9 e colocar a letra C. Letra D, consumo de doce das meninas. As meninas, doce é o roxinho. Então, as meninas estão com 33,3. E onde é que está o 33,3? Vai lá e coloca a letra D. Letra E, consumo de salgado dos meninos. O salgado é o verdinho. E o dos meninos está com 23. Vamos pegar a letra E e colocar lá no 23. F, consumo de refrigerante das meninas. Quanto que deu das meninas? Refrigerante, olha no gráfico, é o amarelo. Das meninas deu 34,9. Então, vamos procurar o 34,9 e marcar a letra F. Isso tudo é apenas coleta de dados. Vocês vão olhar no gráfico e ver quanto a porcentagem que está marcando de cada uma. Olhar meninos, olhar meninas e de acordo com a legenda das cores. O que é roxo é doce, o que é azul é salgado e o refrigerante é o amarelo. Simples, coleta de dados. Vamos lá na página 32. De acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que: primeira alternativa, a alimentação dos meninos e das meninas é igual? Quando a gente olha no gráfico, tá tudo igualzinho? Não. Então, não marca essa. Os meninos ingerem menos alimentos não saudáveis do que as meninas? Quando a gente viu, a porcentagem de alimentos não saudáveis dos meninos ali no gráfico está menor. Então, eles consomem menos. É para marcar essa. As meninas consomem mais alimentos saudáveis do que os meninos? Não. Elas consomem mais alimentos não saudáveis. Considerando o total de meninos e meninas, o consumo total de doces e salgados não saudáveis apresenta o mesmo percentual? Aí a gente vai olhar ali no gráfico, olhem de novo. O total ali, doce é o roxo e salgado o verde. A numeração é a mesma? Eles estão ali na mesma linha? Sim, ambos marcam 32,3, então também marca essa opção. Leia outro gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes. Vamos lá, esse outro gráfico tem na linha horizontal, na linha vertical, os valores e na linha horizontal de quem está sendo coletado. E do lado a legenda. Vamos lá. Analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Olha só, no primeiro gráfico a gente falava sobre alimentos não saudáveis. Esse era o título. E o segundo, percentual de consumo de alimentos saudáveis. Então, qual é a principal diferença? É que o primeiro gráfico falava sobre alimentos não saudáveis e o segundo gráfico fala sobre alimentos saudáveis. Vamos lá, a gente vai continuar analisando esse segundo gráfico. Na página 33, questão 10. Segundo o gráfico, quem consome mais verduras? Meninos ou meninas? A gente tem que ir lá, consultar o gráfico, olhar em relação às verduras. As verduras são os verdinhos. E quem é que está mais alto? Meninos, meninas, meninos ou meninas? São as meninas que estão com 38,8. Então, quem consome mais verduras? Meninas. Questão 11. E quem consome mais arroz e feijão? O arroz e feijão é o azul no gráfico. Qual é o mais alto?
O dos meninos, 93,4%. Então, os meninos consomem mais arroz e feijão do que as meninas. Sabe essa linha vertical que a prof está falando? Vamos lá. A que se refere a indicação de 0 a 100 que está no gráfico? Ela é referente à legenda da porcentagem, porque a gente está medindo uma porcentagem de 0 a 100. 100 é o máximo na pesquisa e 0 o mínimo. Então, ali vai marcar onde está mais ou menos o percentual de consumo desses alimentos saudáveis. Então, o que é a resposta da 13? É a legenda de porcentagem. Qual é a diferença entre a indicação no lado esquerdo dos dois gráficos? Olhem esses dois gráficos. O de alimentos não saudáveis, para onde? Para no 45. E o de alimentos saudáveis, para no 100. Por quê? A diferença é essa. Porque o grau de porcentagem do primeiro gráfico é até 45 e o grau de porcentagem do segundo gráfico é até 100. Mas sabe por que acontece isso? Porque quando foi feita a pesquisa, de todos os dados coletados, ali nos não saudáveis parava exatamente em 45%, não tinha uma porcentagem maior. Então não há necessidade de colocar até 100. Já o segundo gráfico sobre alimentos saudáveis teve uma porcentagem que apresentou 93,4%. Então houve-se essa necessidade de colocar o gráfico até o 100. Então a diferença entre esses dois gráficos é que no primeiro, os valores vão até 45% e no segundo, os valores vão até 100%. Vamos lá para o livro de atividades, também de português, página 12. A saúde está na mesa. Gráfico. Crianças brasileiras consomem mais frutas. Pesquisa revela que os pequenos comem entre o intervalo das principais refeições. Frutas participam de 98,8% das composições dos lanches. No entanto, o consumo de açúcar ainda preocupa. Um estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduandos do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pense e do curso de Nutrição da Universidade de São Judas Tadeu, com o apoio da Associação Brasileira de Nutrologia, descreveu os hábitos alimentares das crianças em idade pré-escolar ao consumo dos lanches intermediários, que são aqueles feitos entre as principais refeições. Então, houve-se uma pesquisa com todas essas universidades, com todos esses órgãos de estudo, para fazer um levantamento de dados e poder colocar nesse gráfico. Foram analisadas respostas de pais ou responsáveis de 1.391 crianças, com idade entre 4 e 6 anos, de todas as regiões no Brasil. Bom, ali como vocês podem ver, para fazer um gráfico, precisa de todo esse embasamento, toda essa pesquisa, para ter uma base de dados para estar colocando no gráfico. O consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Esse é o título do gráfico. Consumo médio de açúcar de adição do Brasil, segundo macro-regiões, níveis socioeconômicos e gênero, no lanche da tarde, com uma faixa etária de 4 a 6 anos. Olhem o gráfico. Brasil, total, tá aquele verde maior, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul, rendas A e B, rendas C, renda D e E, sexo feminino e masculino. Baseado nesse gráfico, vamos lá responder, na página 13. Segunda questão, o gráfico. O que esse gráfico faz? Ele expõe informações sobre o consumo de açúcar de crianças de 4 a 6 anos no Brasil. Ele expressa a opinião de professores a respeito do lanche consumido das crianças. Durante a leitura do texto, durante a coleta dos dados ali, algum momento foi mencionado que foi interrogado os professores? Não. Foram pesquisados, foi uma base de pesquisa com pais e responsáveis de crianças. Então, expõe informações sobre o açúcar do consumo de crianças de 4 a 6 anos no Brasil. Essa é a resposta certa. Qual é o título do gráfico? Vamos lá olhar? O título do gráfico é o que fica ali em cima. Então, é consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. O gráfico foi elaborado considerando-se que fonte de informação.
Os dados que constam no gráfico foram obtidos por meio de uma pesquisa feitas por profissionais da área da saúde. Todo aquele pessoal que fez aqueles estudos foram os responsáveis pela coleta de dados e pesquisa. Então, quais foram os responsáveis? O gráfico foi feito por pessoas profissionais da área da saúde. O que são lanches intermediários? São aquelas refeições que assim, a gente tem o café da manhã, a gente tem o almoço e a gente tem a janta. Mas nesse meio, entre o café da manhã e o almoço, nós temos um lanche. E entre o almoço e a janta, nós temos outro lanche. São lanches realizados entre as refeições principais. O que aquela linha laranja no gráfico aponta? Olhando assim, a gente não sabe. Mas reparem bem nela, ela tem embaixo dela um asterisco. Esse asterisco, ele do ladinho na legenda está dizendo o que é. Então, o que é essa linha pontilhada laranja? Não esqueçam, para obter sempre as informações do gráfico, a gente tem que fazer a leitura do gráfico e olhar as legendas para entender. Então, indica o limite de açúcar da dieta das crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. Como é que eu sei disso? Ali na legenda, olhem ali no cantinho, na legenda está marcada. 7ª questão. De acordo com o gráfico, em qual região do Brasil as crianças consomem mais açúcar nos lanches intermediários? Vamos lá? Analisando o gráfico, onde é o que mais ultrapassa, vai mais longe? É a região centro-oeste, viu? Ele chega a passar um pouco mais ali de 20 gramas. E para finalizar, as crianças de família de baixa renda consomem menos ou mais açúcar? A baixa renda, turminha, seria a renda D e E. Então, o que está marcando? É o menor consumo de açúcar. Bom, lembrem-se, para responder questões a respeito de um gráfico, o que vocês têm que fazer? Peguem o gráfico, olhem o gráfico, interpretem todas as letras. A linha horizontal e a vertical, elas vão trazer dados ou de quem está sendo coletado, o teor da pesquisa. Nas laterais sempre vai ter a legenda para a gente poder saber ler esse texto. Então, para responder a questão, nós temos que analisar e fazer a leitura tem que fazer a leitura do gráfico todo antes de já chegar respondendo as questões. Primeiro analisamos o gráfico, depois a gente responde as questões. Sempre. Pra gente poder entender do que se trata aquilo ali. Tá bom, turminha? Beijos e bom final de semana.